Esse é um vídeo sobre a técnica de memória mais poderosa da história da humanidade. Sobre como uma dupla com memória bem questionável treinou por um mês para conseguir memorizar a ordem de 3 baralhos inteiros em público. E sobre como você pode usar essa técnica para melhorar sua memória muito além do que você acredita ser possível. A cada ano, competidores de todos os continentes se reúnem para decidir quem tem a melhor memória do mundo. Essas são as competições mundiais de memória, lugares em que memorizar a ordem de mais de 30 baralhos em menos de 1 hora ou mais de 1000 dígitos de um número aleatório em 15 minutos são feitos comuns. Os participantes que vão melhor nessas competições são chamados de grão-mestres de memória. São capazes de fazer coisas incríveis mesmo fora delas, como memorizar centenas de livros ou até aprender um idioma novo em poucos dias. Gênio é uma palavra que vem na nossa mente quando a gente pensa em descrever esses participantes. Mas esse não é um vídeo sobre gênios. É um vídeo sobre como a mesma técnica usada por esses competidores, na verdade, acompanha a humanidade há milhares de anos. Estando presente em obras de arte na Renascença, no treinamento de frades na Idade Média, na arquitetura dos romanos, em discursos da Grécia Antiga e até na sobrevivência de povos caçadores-coletores do nosso passado distante. My name is Nelson Dells. I'm a 5-time USA memory champion. So I actually did not have a great memory. I started training my memory because my grandmother had Alzheimer's disease, and I was curious about what I could be doing for my memory so that when I got older, the same thing wouldn't happen to me. Para confirmar se qualquer um é capaz de usar essas técnicas, nós vamos aceitar o desafio de treinar como os grão-mestres de memória e também vamos investigar o que a ciência tem a dizer sobre o funcionamento da memória humana e sobre o que se passa na cabeça dos mestres de memória que permite com que eles façam essas coisas tão incríveis. E esse não é um vídeo sobre gênios. É um vídeo sobre a sua memória. Olha quem chegou. E aí, beleza? Tô meio apreensivo aqui. O desafio que eu tinha te prometido para esse próximo vídeo vai ser o Certo, seguinte. certo. A gente vai memorizar a ordem de um baralho de cartas que nem esse aqui depois que ele já foi embaralhado. Cara, parece bem difícil isso na real, né? Decorar 52 cartas na ordem, depois eu reorganizo um baralho nessa mesma ordem que eu decorei. Isso, só que a parte de reorganizar acontece 1 semana depois. Eu tenho que manter na minha mente por 1 semana um baralho completo de cartas numa ordem. Só que são 3 baralhos, na verdade. Tá, eu não sei nem se isso é possível na real, né? Vamos lá que tu vai ter um mês inteiro pra treinar. Tá. Fora que tenta não se focar muito nos baralhos de cartas. Isso é só uma forma da gente treinar aquelas técnicas dos competidores de memória que eu tinha te falado sobre. Lembro, mas é bem difícil, dá um trabalhão, eu imagino. Pra que se focar tanto assim em melhorar a memória? Por que se importar tanto com memória? Porque, para os gregos antigos, as musas, que representavam as 9 artes, eram filhas da deusa da memória. Essa genealogia não é coincidente, mas vem da ideia que a inspiração artística tem origem nas experiências que o artista teve ao longo da vida. E essa observação, inclusive, é compatível com o nosso entendimento moderno. A criatividade não acontece só de forma consciente, quando estamos ativamente pensando sobre algo, mas também de forma subconsciente. Sem que a gente saiba, o cérebro combina memórias e experiências até que algo de novo e inesperado surja. Uma ideia. E existe uma outra razão que talvez seja ainda mais importante. O tempo. A percepção de quão longa foi a nossa vida está intrinsecamente ligada ao quanto a gente se lembra dos anos passados. Como o escritor Tennessee Williams disse uma vez, a vida é toda memória, exceto pelo momento presente, que voa tão rápido que mal é possível tocá-lo enquanto passa. Informações salvas em fotos, vídeos ou anotações podem ser revistas a qualquer momento, mas são as memórias dessas coisas que realmente fazem parte de quem somos. Sem as memórias, que demarcam como monumentos a passagem do tempo, como eu posso ter certeza que não sou apenas um manequim de carne e osso que surgiu espontaneamente nos últimos segundos e apenas acredita ser uma pessoa? É só por diversão mesmo, né? Só pra gente ter um assunto legal no vídeo. Beleza. Até melhor, né? Porque se alguém não conseguir, aí também não tem tanto problema. Claro que não. Quem não conseguir vai ter que responder todos os comentários desse vídeo por um mês inteiro. Além da humilhação pública e inevitável de ter falhado. Mas beleza. Eu topo mesmo assim. Eu confio em você. Quão difícil pode ser isso também, né? Então tá de boa. Eu topo. Tô dentro. Na verdade, bem difícil. No diálogo de Fedro, escrito por Platão, Sócrates conta a história do deus egípcio Thoth,
que após inventar a escrita, apresentou orgulhoso sua criação para o rei do Egito Tamos, dizendo que seria um remédio para a memória e a sabedoria. Tamos não ficou impressionado e respondeu: "O que dizes é o contrário do poder da escrita. Por descuidar da memória, a escrita instaurará o esquecimento na alma dos homens." Dia 0 desse desafio que o Adrian passou e eu tô apreensivo, mas eu também tô bem animado. Eu não sou particularmente feliz com a minha memória. A maior dificuldade que eu tenho é decorar nomes e datas. Faz com que eu tenha dificuldade de conectar conhecimentos que eu tenho, relacionar eles de uma forma eficiente. Se essas técnicas de memória realmente me ajudarem a melhorar minha capacidade de retenção de informação, isso me ajudaria com as minhas leituras, com os assuntos que eu me interesso. Eu poderia até fazer alguns cursos que eu vi na Lura, que é a nossa patrocinadora aqui do vídeo. Então esse desafio, apesar de parecer bem difícil, talvez me sirva para propósitos muito mais práticos no futuro. Tô animado. Vamos lá. O estudo científico da memória humana começou em 1880 com o psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus, que estava interessado em saber o quão rápido pessoas esquecem informações novas que foram memorizadas. Para testar isso, ele começou um experimento em si mesmo que duraria mais de 7 meses. Todos os dias, ele tentava memorizar uma sequência nova de sílabas sem sentido de 3 letras, como Zut, Bir ou Wid. As sílabas eram sem sentido para evitar que conhecimentos anteriores e associações pessoais afetassem esse experimento. Depois, ele testava o quanto ele conseguia lembrar do que foi memorizado em todos os dias anteriores. Aí, com essas informações, ele desenhou o que é conhecido hoje como a curva do esquecimento, ou curva de Ebbinghaus. Um gráfico que mostra no eixo Y quanto da informação é conservada e no eixo X a passagem do tempo. Algo que ficou evidente para Ebbinghaus é que o esquecimento parece seguir uma curva logarítmica, ou seja, uma curva que desacelera cada vez mais conforme o valor no eixo X aumenta. Uma grande parte das informações já é esquecida logo nas primeiras horas, mas depois a quantidade de informação perdida por cada dia passado desacelera cada vez mais. Desde então, diversos outros experimentos confirmaram essa descoberta do Ebbinghaus com alguns ajustes para mais ou para menos. Mas dado que todos esses estudos usaram informações sem contexto, como essas sílabas estranhas que eu pronunciei, o quanto disso vale para as coisas que realmente nos interessam, como outros idiomas, estudos de biologia, física ou conhecimentos técnicos? É uma boa questão. Um dos estudos mais interessantes sobre esse assunto que eu já li foi feito pelo professor Harry Barrick, que aproveitou a tradição de reencontros anuais dos ex-alunos da Ohio Wesley University. Ele queria testar o quanto cada um deles lembrava das coisas aprendidas durante seus anos na universidade. Esse acompanhamento durou por mais de 40 anos, e o que o professor encontrou foram curvas de esquecimento muito parecidas com as de Ebbinghaus. Nessa aqui, por exemplo, nós vemos que nos 2 primeiros anos após os alunos completarem um curso de espanhol, existe uma queda brusca de retenção da informação, mas depois, a quantidade de informação esquecida parece diminuir com cada ano que passa. O que sobreviveu na memória de um estudante por 5 anos, provavelmente sobreviveria também por mais 10 ou 20 anos. Esses experimentos nos sugerem 2 coisas importantes sobre o nosso desafio. A primeira é que boa parte da informação que queremos lembrar é perdida no primeiro dia, ou até nas primeiras horas depois de ser aprendida. Uma péssima notícia para quem quer lembrar a ordem de cartas depois de uma semana inteira sem revisão. Mas a segunda é um pouco mais esperançosa. Parece que para algumas coisas a nossa memória é melhor do que esperávamos. Se nós encontrarmos uma forma de ainda lembrar de algo que queremos memorizar depois da primeira semana, talvez seja possível consolidar essa coisa na nossa memória infinitamente. O que me fez acreditar que é sequer possível fazer o desafio que o Adrian propôs para mim é saber que todos os anos acontecem coisas bem mais impressionantes que o nosso desafio nas competições de memória. A primeira grande competição de memória aconteceu em 1991 com a fundação da WSMC, a Organização Mundial de Torneios de Memória. Nos anos seguintes, competições nacionais surgiram em diversos países, enquanto uma competição mundial continuou sendo organizada pela WSMC. Na primeira competição mundial já foram introduzidas as 10 disciplinas que seriam a base para todas as outras competições de memória que surgiriam depois. Elas são variações da prática de memorizar o maior número possível, a maior quantidade de
de cartas, lembrar a maior quantidade de nomes associados a rostos, a ordem de imagens estranhas e datas. Nós aqui estamos praticando a 7ª disciplina, que é a de memorizar cartas, com a exceção de que nos eventos de memória, os competidores precisam reordenar o baralho na ordem certa alguns minutos depois de terem memorizado. Já no nosso caso, nós vamos esperar uma semana inteira para fazer isso. Mesmo assim, todas as outras disciplinas usam variações da mesma técnica que a gente vai apresentar nesse vídeo aqui. E aí? Eu tava aqui treinando, né? Comecei, mas fiquei pensando, 18 minutos pra memorizar os 3 baralhos? Você não exagerou muito? É pouco tempo pra 3 baralhos? Sabe qual que é o recorde de tempo de memorização de um baralho? Deve ser muito menos. É 12,72 segundos. Cara, isso deve ser menos do que a gente tem por carta. Eu não consigo nem passar todas elas em 12,72. E quanto que tu acha que é o recorde de mais baralhos memorizados em 1 hora? 1 hora inteira é bastante. Acho que uns 15 baralhos. 15? Só eu vou por um pouquinho, porque é 48. 48? Tá. Eu já vi que o negócio é treinar e parar de reclamar. Realmente, eu acho que essa é a única escolha. É possível é, com certeza. Beleza, eu vou voltar lá então. Beleza, falou. Falou. Acho que eu não tenho muita desculpa não. Voltar a treinar. Como será que é ter nascido com esses incríveis poderes de memória? Essa é uma pergunta que a grande maioria deles não saberia responder, já que eles relatam que as suas habilidades foram obtidas com treino e não de um talento inato. Não é incomum ouvir competidores contando como as suas memórias naturais eram péssimas e justamente por isso que eles se interessaram por técnicas de memória. Entre eles, o próprio Dominic O'Brien, que é um dos maiores campeões de memória da história do esporte, relata que foi a sua memória ruim que levou ele a descobrir a arte da memória. Bom, pelo menos é isso que eles dizem, mas será que é verdade que qualquer um consegue usar essas técnicas? Ou será que o encéfalo desses competidores tem algo diferente que permite com que eles usem essas técnicas super complicadas? Em um estudo publicado no jornal Neuron em 2017, pesquisadores tentaram responder exatamente essas perguntas. Um grupo de 23 competidores de memória, ranqueados entre os melhores do mundo, foi comparado com outro grupo de 23 pessoas pareado por idade, sexo, QI e até número de canhotos que nunca treinaram técnicas de memória. Ambos os grupos foram encarregados de memorizar 72 palavras, enquanto eram analisados em uma ressonância magnética funcional. Sem nenhuma surpresa, os competidores de memória performaram muito melhor nessa tarefa. Também foi observado na ressonância que os competidores apresentavam um padrão de conectividade muito forte entre centros ligados à memória do encéfalo e centros ligados à visualização e navegação espacial. Agora, em uma segunda parte do estudo, que é a que nos interessa mais, um grupo de 53 pessoas, que também foram pareadas em idade, sexo, QI e etc., foram divididas em 3 grupos diferentes. O primeiro grupo passaria por 6 semanas de treinamento de técnicas de memória equivalentes às que os competidores usavam. O segundo, que seria de controle ativo, passaria por um treinamento de memória por força bruta, apenas tentando lembrar palavras sem nenhuma técnica. E o terceiro, também de controle, mas passivo, apenas aguardaria um tempo sem nenhum treinamento extra. Antes das 6 semanas de treino, os grupos não haviam exibido nenhuma diferença marcante entre eles no teste, mas depois as coisas mudaram muito. Tanto no teste de memória, que aconteceu 20 minutos depois, quanto no teste de 24 horas depois da memorização, o grupo que passou pelo treinamento de técnicas de memória foi muito melhor que os outros dois, tendo um desempenho parecido com a dos melhores competidores de memória do mundo. Além disso, a ressonância magnética detectou uma mudança no padrão de conectividade neural que se assemelhava ao que foi encontrado nos competidores de memória. E essa mudança não era só na hora que os participantes estavam memorizando algo. Mesmo durante o descanso, esses padrões estavam lá e podiam ser observados. Para confirmar que esses benefícios eram de longo termo, 4 meses depois, os testes foram repetidos com os mesmos participantes, usando as mesmas palavras. E novamente, o grupo de treinamento ativo teve resultados superiores e continuou demonstrando um padrão de conectividade funcional diferente, mesmo sem nenhum reforço de treinamento durante todos esses meses passados. Mas se esses competidores realmente não nasceram com habilidades especiais, que técnica é essa que permite que eles tenham resultados tão impressionantes? E será mesmo que qualquer um vai conseguir aprender elas em 6 semanas, mesmo sem a ajuda de cientistas? Para responder essas perguntas, nós vamos voltar 2000 anos para a Grécia Antiga. Lugar em que, conta a história, um certo poeta precisou apenas de um fatídico jantar para inventar a arte da memória.
O famoso poeta grego Simonides um dia estava jantando na casa de um próspero nobre chamado Escopas e começou a entoar um longo poema em homenagem ao seu anfitrião. Nesse poema, Simonides tomou a liberdade de cantar as honras de Castor e Póllux, os heróicos gêmeos que fazem parte do panteão da mitologia grega. Ao fim do poema, de forma um tanto mesquinha, Escopas disse que pagaria apenas metade do preço que havia sido combinado. Se Simonides quisesse receber a outra metade, deveria cobrar diretamente de Castor e Póllux, já que foi falando deles que o poeta desperdiçou mais da metade de seus versos. É lógico, não vou pagar sozinho, falou de uma galera. Vai cobrar. Um tempo depois, um mensageiro informou a Simonides que haviam 2 rapazes do lado de fora e que queriam vê-lo com urgência. Simonides saiu da casa apenas a tempo de escapar de um desabamento. O teto de Escopas havia ruído, esmagando o dono da casa e todos os seus convidados. Castor e Póllux haviam generosamente pagado suas dívidas. Essa história, um tanto difícil de acreditar, foi contada por Cícero no seu livro De Oratore. Segundo ele, foi após essa tragédia que Simonides havia inventado a arte da memória. Tentando ajudar as famílias que estavam vasculhando os escombros à procura de seus entes queridos, Simonides fechou os olhos e percebeu que podia lembrar com clareza as posições de cada um dos convidados antes deles saírem do banquete. Não só isso, mas ele conseguia lembrar de cada mobília, peça de decoração e detalhes do local. Ao descobrir a facilidade com que ele poderia recordar de informações relacionadas à posição de objetos em um espaço físico, ele imediatamente começou a pensar em como poderia usar essa mesma habilidade para lembrar de coisas um pouco mais abstratas. Marcus Túlio Cícero foi um dos romanos mais importantes da história. Durante sua vida, foi um filósofo e senador com uma influência que rivalizava de nomes conhecidos como Pompeu Magno e Júlio César. Cícero, que era considerado um mestre da oratória e da retórica, usou toda a sua habilidade para, segundo ele, combater a tirania iminente de César e conservar a República Romana, o que não podia ter dado mais errado. De qualquer forma, isso não invalida a maestria de Cícero. Para vocês terem uma ideia, alguns historiadores consideram que a descoberta das cartas de Cícero por Francesco Petrarca teria sido o começo da Renascença italiana. Em seu livro De Oratore, que mencionamos antes, Cícero descreve a arte da memória como uma das partes fundamentais da retórica. É necessário, segundo ele, que o orador tenha domínio total de suas ideias, ou seja, que lembre de tudo que pretende falar, antes de esperar convencer outras pessoas com elas. Cícero aqui não falava nada de novo. A arte da memória era parte obrigatória da alta educação de uma sociedade que valorizava tanto a oratória e na qual o acesso a livros era tão escasso. Por isso, ele mal se dá o trabalho de escrever detalhes sobre essa arte da memória. Mas mesmo sendo vago, Cícero não deixa dúvidas sobre o que mora no coração da arte da memória grega, o método de Loki, ou método dos lugares, que hoje em dia é popularmente chamado de Palácio da Memória, a técnica mais poderosa dentro do arsenal dos competidores de memória. Do you really think that anyone can learn to use a memory palace? Yes, I think anybody can learn how to use the memory palace. No matter whether you have a bad memory or a good memory, we all can do it because it takes advantage of what all of our brains are really good at, which is thinking in pictures and spatial information. Our brains are hardwired for that. Sabe aquele seu amigo de infância que era inseparável, que você costumava ir na casa dele, ele vinha na sua casa, e vocês imaginavam que iam ser amigos para sempre? E aí então um dia você acorda e percebe que não pensa nessa pessoa há mais de 10 anos. Mas não se preocupa, ele ainda lembra de você. Ou pelo menos ele ainda lembra da sua casa. Para pensar agora em alguma casa que você frequentava na infância, mas que você não visita há muitos anos. Eu aposto que você vai ver que ainda consegue se lembrar de onde ficava a cozinha, a sala, o banheiro e os quartos. E aí, com um pouco de concentração, você vai conseguir se lembrar da posição de móveis grandes. E talvez, com bastante esforço mesmo, você comece a se lembrar de pequenos detalhes como vasos de plantas, decorações e até ímãs de geladeira. Se a gente juntar todos os mínimos detalhes que você se lembra dessa única casa, talvez seja o suficiente para escrever um livro inteiro. Mas como que isso é possível se às vezes a gente esquece até do que a gente almoçou no dia anterior? A resposta é que o cérebro humano é desproporcionalmente melhor em lembrar informações ligadas à navegação espacial. Ou seja, nós somos bons em lembrar a posição das coisas espalhadas em um cenário. Isso faz todo sentido quando pensamos nos nossos ancestrais. Desde as primeiras criaturas terrestres, a habilidade de lembrar onde a
seja água ou comida, ou o último lugar que se viu um predador, era essencial para a sobrevivência. E por conta disso, as criaturas melhores em reconhecer o ambiente para navegá-lo tinham uma chance maior de sobreviver e de se reproduzir. Nós somos o produto de incontáveis gerações de criaturas que não precisavam lembrar dos detalhes de um livro, mas sim onde que ficava o riacho mais próximo. Sem saber, foi isso que Simonides teria descoberto na história contada por Cícero. Talvez ele não conseguisse lembrar tão bem dos poemas que escreveu, mas conseguia lembrar muito bem dos ambientes que já esteve. Cada palácio, casa, estábulo, cada construção que ele visitou alguma vez na vida estava esculpida como em mármore na sua memória. E o mais importante, o Simonides percebeu que ele poderia se imaginar fazendo modificações em alguns desses ambientes que ele lembrava bem. Trocar mobílias de lugar, adicionar objetos de decoração, até deixar outros convidados a entrarem. Se ele imaginasse tudo isso com clareza o suficiente, as modificações se tornavam parte da memória que ele tinha do lugar, como se ele tivesse assistido essas modificações acontecerem no mundo físico. Esse é essencialmente o método de Locke. Uma forma que Simonides encontrou de transformar todas as casas que ele já visitou em cadernos, onde ele poderia escrever, usando imagens ao invés de palavras, todas as coisas que ele queria lembrar. Se apenas ele encontrasse alguma forma de transformar os poemas que ele queria lembrar em imagens, ele poderia então guardar cada uma delas em um lugar do palácio e usar toda essa facilidade em lembrar de lugares para coisas mais abstratas. E você, tá curtindo esse vídeo? Se você estiver gostando, dá o seu like, espalha para os seus amigos, mas também pense em apoiar o projeto diretamente sendo um membro aqui do canal. A gente vai disponibilizar conteúdos exclusivos, como trechos sem corte dos desafios das gravações, tabelas para poder organizar ali o nosso estudo e memorizar os baralhos. Enfim, estamos planejando coisas diferentes e dessa forma você ajuda muito o projeto a continuar, porque esses vídeos aqui levam muito tempo para fazer, são meses e dá bastante trabalho. De volta pro vídeo. Sendo bem honesto com vocês, eu tava bastante nervoso de passar vergonha nesse desafio, mas depois de conseguir memorizar o primeiro baralho, eu já tô bem mais tranquilo. Interessante é ver que a memória continua aqui, sabe? Ela não parece ir embora tão cedo, a não ser que eu substitua as coisas no meu palácio mental. De qualquer jeito, memorizar esse baralho aqui foi bem mais fácil do que eu imaginava. A única explicação de como Simonides completou seu método, que sobreviveu à queda de Roma, está em um pequeno livro escrito por volta de 80 anos antes de Cristo, e que desde então foi lido por reis, sacerdotes, generais e outros estudiosos através do tempo. O seu título é apenas a De Erenium, ou seja, para Erenium, uma dedicatória para algum homem da época chamado Erenium, que provavelmente era rico ou poderoso. Durante a Idade Média, se acreditava que esse livro também havia sido escrito por Cícero, mas hoje sabemos que o verdadeiro autor acabou sendo esquecido pelo tempo. Na seção sobre memória do De Erenium, o autor afirma que existem dois tipos de memória, uma natural, que não pode ser mudada com facilidade, e a outra artificial, que pode ser reforçada pelo treinamento. Tanto memórias naturalmente boas quanto naturalmente fracas podem ser aprimoradas por essa disciplina. Em termos modernos, aqui o autor está sugerindo que o mesmo hardware que você tem desde que nasceu pode ser melhorado usando um software de memorização um pouco diferente. E para fazer isso, o primeiro passo é visualizar algum ambiente que você tenha com clareza na memória. Um museu, um parque, uma biblioteca ou até a sua casa. Qualquer um deles serve. Depois, você vai identificar nesses ambientes vários loci, que são lugares diferentes. Essas são apenas regiões desses ambientes que podem ser destacadas das outras na sua imaginação com facilidade. Cada locus, ou seja, lugar, vai ser usado para abrigar uma imagem diferente que vai codificar a informação que queremos lembrar. Esse lugar aqui com certeza daria um ótimo locus. É também importante que você crie na sua imaginação um caminho para visitar cada locus em uma ordem fixa. Você pode, por exemplo, associar cada um deles um número e depois só ir seguindo a ordem numérica. Cada locus vai ser uma linha diferente do nosso caderno, e a numeração nos diz em que ordem nós vamos ler essa informação depois. Mas em que idioma nós escrevemos nesse caderno? E como que é possível codificar algo abstrato, como um poema, talvez, em uma imagem que seja vívida e que a gente consiga colocar nesse palácio imaginário? O autor diz que existem dois tipos de imagens: imagens para palavras e imagens para conceitos. A primeira seria uma forma de construir uma imagem nova para cada palavra de um texto que você quer se lembrar. Se isso parece uma tarefa muito trabalhosa, é porque é mesmo. Até Cícero recua dessa tarefa e diz que a memória para conceitos, em que cada imagem representa um tópico que desejamos lembrar, é o suficiente. Cada imagem dessa que representa um conceito deve ser um imagines agentes.
pessoas, animais ou criaturas com personalidade forte, figurinos chamativos e ações bem marcantes. Podemos imaginar Cícero discursando eloquentemente para o Senado romano, enquanto internamente ele anda por um palácio da memória, olhando todos os pontos importantes do seu discurso, vividamente acenando e gesticulando para ele, como se ele assistisse a uma peça de teatro. O AD Herenium dá o exemplo de um advogado que está prestes a defender um homem acusado de ter envenenado uma pessoa por causa de uma herança. O crime teve cúmplices e testemunhas. Esse caso pode ser imaginado como um homem doente deitado na cama, enquanto o acusado assiste ao lado segurando uma xícara na mão. O cúmplice pode ser imaginado como alguém alcançando ervas para ele, enquanto uma outra pessoa assiste de longe sem ser notada. Imaginar tudo isso parece ser fácil o suficiente, mas lembrar dessa imagem não seria tão difícil quanto lembrar a informação em si? Em um estudo publicado em 1973, pesquisadores apresentaram aos participantes 10.000 imagens diferentes. Depois, cada um recebeu uma série de imagens em pares, uma que estava entre as 10.000 apresentadas antes e outra que era nova, e foi pedido para que eles identificassem qual das duas eles já tinham visto antes. O número de imagens era tão grande que o estudo teve que ser feito ao longo de uma semana inteira. E olha só, mesmo considerando essa quantidade, os participantes acertaram por volta de 80% das imagens corretamente. Comparado com a capacidade de reconhecer palavras, que também foi testada nesse mesmo estudo, a memória para imagens parece ser muito mais aguçada. Mas nem todas as imagens são iguais. Assim como nós estamos usando lugares para se aproveitar da tendência que a memória humana tem de lembrar detalhes ligados à navegação no espaço, o AD Herenium nos aconselha a evitar a mediocridade. Nossas imagens devem ser sublimes ou horrendas, trágicas ou hilárias, sedutoras ou repugnantes, mas nunca medianas. No ambiente que nossos antepassados sobreviveram, algumas calorias poderiam ser a diferença entre a vida e a morte. Por isso, é esperado que, para ser mais eficiente, o encéfalo humano evite gastar recursos com o que já é conhecido e banal. Já as coisas novas, inusitadas, surpreendentes e extremas se fixam com bastante facilidade na memória. Voltando àquele exemplo do homem envenenado, podemos imaginar essa cena de uma forma um pouco mais dramática. Talvez o assassino esteja com um sorriso malicioso no rosto, usando roupas vermelhas, enquanto a vítima vomita o chá que acabou de tomar nos lençóis brancos. Como esse caso foi por conta de uma herança, o quarto da vítima pode ser imaginado coberto de ouro, de forma bem exagerada, como um tesouro de um dragão, enquanto a testemunha se esconde comicamente entre as moedas e observa com medo. Se essa cena parece que saiu de um conto de alguma mitologia, isso não é coincidência. É por essa mesma razão que os personagens de histórias que sobreviveram por milênios, como é o caso dos heróis da mitologia grega, são sempre especialmente temperamentais. Ares é violento, vingativo, descontrolado, assustador. Hermes é engraçado, furtivo, brincalhão. Os personagens que não tinham essas características exageradas acabaram sendo esquecidos pelo tempo. Ó, meu treinamento para memorizar os baralhos está indo melhor do que eu imaginava e a gente já vai contar para vocês como que a gente consegue usar Palácios da Memória para isso. Mas antes, eu não resisti em tentar usar essa técnica para me ajudar com algo que eu queria aprender mais há muito tempo. Por isso eu comecei a estudar esse curso aqui sobre Machine Learning da Alura. Seguinte, meu amigo, será que eu poderia usar essa técnica do Palácio da Memória para aprender mais rápido, reter mais informação? Então, eu acho que sim. Mas algo interessante se ter em mente antes é o fato de que essas técnicas de memória, elas nunca vão substituir de fato ir lá e praticar esses conceitos. Certo, estudar, mexer, pôr a mão na massa. Principalmente para algo que nem programação. Não, você falou agora, eu lembrei que tem alguns cursos aqui da Alura que eu vi, que tem um projeto para você ir fazendo junto com o professor. Isso é muito maneiro, foi bem assim que eu aprendi programação. Tu já sabe para onde tu tá indo, Isso. ou o que tu quer obter. Você tem um objetivo, É. Mas, pensando em como usar técnicas de memória, a gente poderia criar para cada conceito aqui desse curso um lugar diferente no nosso palácio e uma ordem que faça sentido em relação aos conceitos do curso. A estrutura do que eu tô estudando em si. Então eu tenho já dentro de mim e eu preciso só realmente de algo que me leve para lá de novo. Exatamente, é uma pista. A minha dúvida é como é que eu vou conseguir criar uma imagem para um conceito tão abstrato quanto, por exemplo, um tópico aqui do curso da Alura que eu tô fazendo. Uma forma que a gente pode tentar fazer isso é associar o som do nome desse conceito com uma imagem que represente o conceito em si. Em programação a gente aprende algoritmos de ordenação. E cada um tem uma força ou fraqueza diferente que a gente deve escolher dependendo da aplicação. Um deles se chama Merge Sort. Pra mim, isso lembra Mage Sort. E pra isso eu associei a imagem daquele Mickey, daquele filme o Mickey famoso feiticeiro. O Mickey feiticeiro. E ele estaria, tipo, ordenando os números. Exatamente, de uma forma que me lembre perfeitamente de poucos números
que me lembre os princípios do Merge Sort. Só o ato de fazer uma imagem dessas que seja realmente útil já é uma forma de se estudar esses conceitos. Você vai ter que pensar de uma forma mais profunda sobre aquilo ali que você está tentando memorizar ou criar a imagem, né? E você que está assistindo esse vídeo também pode fazer isso, usar essas técnicas com algo que ajude na sua carreira, como por exemplo eu estou fazendo aqui o curso da Alura. Para você que quer aprender mais sobre programação, ciência de dados, robótica, liderança, design e mais um monte de outras coisas. Isso vale tanto para alguém que está começando agora, quanto para alguém que já entende bastante de programação e quer se aprofundar em algum assunto novo. Se você se interessou e quer aplicar as ideias desse vídeo aqui na prática, o link para a Alura está na descrição. Mas espera aí, foi realmente Simonides que inventou a arte da memória? Desconsiderando a estranheza da história, o autor do Ad Herennium concorda com Cícero em atribuir a descoberta da técnica do Palácio da Memória a Simonides. Mas hoje nós sabemos que povos mais antigos que os gregos desenvolveram técnicas muito similares que utilizavam os mesmos princípios de forma independente. Não só isso, mas talvez essas técnicas tenham sido algo essencial na sobrevivência da humanidade em seus primórdios. Mais tarde no vídeo nós vamos ver exatamente o porquê. Quem é? Não, cara, vou te deixar pra fora, vou começar a decorar sem você aqui dentro. E aí, nossa, tá sendo gravado já? Tá sendo gravado. Treinei muito menos do que eu deveria ter treinado, mas eu acho que treinei o suficiente. Tô preparado? Você tá preparado? Tô preparado. Essa é uma boa pergunta. Eu queria estar mais confiante um pouco, eu tava mais. Eu tenho medo de perder o foco, prestando atenção no que você tá fazendo. Tu vai fazer barulho, tu vai fazer mágica, me atrapalhar, né? Vamos lá então. Eu tô com as cartas do Rolandinho aqui, que são 3 decks. Eu tenho as do Adrian, estão numerados os decks de 1 a 3, né? Eu vou embaralhar cada um desses decks, ele vai fazer a mesma coisa. Exato. E depois a gente vai trocar eles pra finalmente começar a memorizar. A gente vai ter exatamente 18 minutos. Pra ficar com os 3 decks. E isso dá em torno de 20 segundos e pouco a cada 3 cartas. E a gente vai passar uma semana depois com esses baralhos em mente, né? Esses baralhos eles vão ficar guardados e a gente vai ter que manter essa memorização até que daqui uma semana a gente vai se encontrar de novo. Esse é o experimento, né? Com os meus palácios aqui na cabeça. Cada lugar bonito. Os meus, assim, variam. A casa que eu cresci, eu vou colocar ali losses suficientes pra 2 baralhos. E a casa que eu moro hoje é o 3º. O meu, no caso, é a minha casa da infância. A casa que eu morei aqui em São Paulo por 10 anos, com tipo uma república, né? E aí, por último, essa casa aqui. Eu deixei bem difícil esse embaralhamento, assim, tá do jeito mais difícil possível. Trocar. Lembrando que isso é um experimento pra nós mesmos que estamos fazendo. Claro. A competitividade é muito importante. E vale tudo. Vale tudo até a morte. Até a morte. Mas não é esse o foco. Mas não é esse o foco. Seria terrível se eu cantasse pra ti uma música. Seria terrível. 10 segundos, 8. Boa sorte. Boa sorte. Quebra a perna. 1. Bom, de quantas formas diferentes é possível embaralhar um baralho? Vamos contar. Tem 52 cartas aqui. Depois de embaralhar, a primeira carta pode ser qualquer uma das 52. A segunda pode ser qualquer uma das outras 51 que não ficaram na primeira posição. Ou seja, nós temos 52 vezes 51 formas de escolher só as 2 primeiras cartas. Continuando assim, nós temos 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49 e assim por diante, que é o mesmo que 52 fatorial. Parece realmente um número grande, mas quão grande? Uma boa forma de entender isso é sentar no chão e começar a arranjar o baralho de todas as formas possíveis. Assumindo que você consiga obter uma permutação única a cada 1 segundo e que você queira terminar isso ainda hoje, você só vai ter que voltar no tempo até o começo do universo. E depois que você passar 13,7 bilhões de anos arranjando uma permutação diferente do baralho por segundo, você ainda não terminou. Mas calma lá, pra terminar de vez, você só vai ter que voltar no tempo mais umas 18
8 vezes 10 elevado a 21 vezes. 52 fatorial é um número tão grande, mas tão grande que se você embaralhar direitinho, existe uma grande chance de ser a primeira vez que essa exata permutação de cartas foi segurada na história do universo. Viu? Sua mãe disse que você era especial. Mas como exatamente a gente pode usar esse método de Loki para memorizar a ordem de um baralho? Que é o desafio desse vídeo. Antes de tudo, pode ficar tranquilo que treinar, memorizar a ordem de cartas, por mais que você não esteja interessado em praticar competições de memória por si só, é uma forma bem fácil e divertida de testar por si mesmo todo o potencial que a gente consegue obter com o Palácios da Memória. A primeira tarefa vai ser encontrar alguma forma de codificar cada uma das cartas de um baralho em uma imagem única. Para isso, a gente vai usar personagens de obra de ficção que sejam bem icônicos e marcantes. A gente pode representar essa tarefa com uma matriz. Aqui em cima tem todos os números que uma carta pode ter, e aqui ao lado todos os naipes. Então nesse quadrado a gente colocaria qual personagem vai ser representado por exemplo, o 7 de espadas. Completar essa matriz e lembrar o que a gente escolheu para cada carta parece uma tarefa meio impossível, mas a gente vai ver como deixar ela bem mais simples, seguindo algumas regras. Para começar, se a carta for ímpar, como essa aqui, eu vou escolher um personagem masculino para ela, mas se a carta for par, aí eu vou colocar um personagem feminino. Além disso, cada naipe do baralho vai ter uma associação específica para deixar mais fácil de lembrar. Por exemplo, para naipe de ouros, a gente vai associar personagens que lembram riqueza, nobreza, coisas parecidas. Com copas, que é o coração, personagens fofos, amáveis, bondosos. Paus, a gente vai usar para personagens malucos, meio lelé, estranhos, imprevisíveis. E espadas, personagens agressivos, briguentos, guerreiros, etc. A gente também vai associar para cada número um tema diferente. Na minha matriz, por exemplo, eu escolhi pro 9 e pro 10 personagens clássicos de filmes e séries. E o 9 vão ser personagens masculinos e 10 personagens femininos, né? Porque é par, como a gente já aprendeu. O meu 9 de copas, por exemplo, é o Mickey. E para facilitar, o meu 10 é a Minnie. E aqui a gente tá dando só exemplos para essas regras. O importante é fazer associações fortes. Você poderia, por exemplo, dedicar a linha 3 e 4 para casais de animes, e a linha 5 e 6 para personagens de videogame. Por exemplo, meu rei e dama tem casais como Jon Snow e Daenerys. Na minha matriz, eu também escolhi personagens de livros e séries de fantasia, como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Avatar e etc. Coisas que são fáceis para mim de lembrar. E a razão para isso vem lá dos conselhos do AD Erenium, que a gente falou sobre, né? Personagens fantasiosos tendem a ser mais estranhos, mais caricatos e memoráveis. E depois que você completar a sua matriz, você vai perceber que todas essas associações tornaram a tarefa de lembrar o personagem de cada carta bem mais fácil. Se eu escolher, por exemplo, essa carta aqui, só por ser uma carta ímpar, eu já sei que é um personagem masculino. E por ser 9, a gente viu que é um personagem clássico na minha matriz. E aí, por ser de paus, ele tem que ser meio maluco. E aí fica bem fácil para eu lembrar que essa carta aqui se trata do gato da Alice no País das Maravilhas. Se nós tivéssemos um Palácio da Memória com 52 Locks, isso já seria o suficiente para memorizar a ordem das cartas do baralho. Mas 52 lugares diferentes já é muita coisa. E imagina só para o nosso desafio, que é memorizar 3 baralhos inteiros. Seria necessário pelo menos 156 lugares diferentes para isso. Felizmente, nós temos uma forma melhor de fazer isso. Ao invés de associar para cada carta só um personagem, nós vamos associar também para cada carta uma ação que esse personagem vai executar e um objeto que ele utiliza nessa ação. Por exemplo, o Mickey assobiando e dançando enquanto gira o timão conduzindo o barco. Nesse caso, o personagem é o Mickey, o objeto é o timão e a ação é conduzir ele. Bom, a nossa nova matriz vai ficar assim. Cada carta tem 3 coisas diferentes associadas com ela. Como a gente já decidiu o personagem de cada carta, agora só falta escolher uma ação e um objeto que combinem com ele. Agora, quando a gente estiver tentando lembrar a ordem do baralho, a gente vai sempre considerar as cartas em grupos de 3. A primeira carta me diz quem é o personagem. A segunda vai me dizer qual é a ação que o personagem está fazendo. E a terceira, qual é o objeto que está sendo usado. A tarefa daí vai ser imaginar essa combinação da forma mais vívida e exagerada possível. E aí, dependendo de como a sua matriz foi formada, você vai ter resultados bizarros, o que é ótimo para te ajudar a lembrar. Por exemplo, o Gandalf jogando vôlei com um gato, ou a Hermione removendo o timão da Pedra da Profecia.
Quanto mais estranho, mais exagerado forem as suas imagens, maior a chance de você se lembrar depois. Como 17 vezes 3 é 51, nós vamos precisar de apenas 17 Loki para usar a nossa técnica. Uma carta vai acabar ficando de fora, o que não tem problema nenhum, já que a imagem das outras 51 garantem que ela é a última. Agora vamos apresentar para vocês a nova casa desses personagens tão estranhos. Um bom lugar para começar é a sua própria casa, e a entrada já pode ser um dos Loki. Aí basta você escolher outros 16 lugares que sejam bem demarcados, assim como o sofá, a geladeira e etc. Lembrando que você vai ter que escolher um caminho fixo para passar por esses Loki sempre na mesma ordem. Finalmente, basta você olhar o baralho em grupos de 3 cartas e aí imaginar esse personagem, ação e objeto da forma mais vívida e exagerada possível em cada um dos lugares que você escolheu. E aí, na hora que você quiser reorganizar o baralho, basta você se imaginar andando pelo caminho pré-definido, lembrando das 3 cartas que estão codificadas em cada uma das imagens. Eu garanto que você vai se surpreender com quanto você consegue memorizar já na primeira tentativa. Caramba, vai acabar. Nem fala comigo. Se você ainda não está convencido que a arte da memória pode realmente ter algum valor prático, talvez seja a hora de investigarmos um pouco a cultura de povos para os quais a memória era uma questão de vida ou morte. O que pode ser uma surpresa sobre os estudos mais recentes de culturas indígenas é a quantidade gigantesca de informações que eles dominam sem o uso da escrita. E aqui talvez eu cometa uma gafe ou outra nas pronúncias, mas é com boa intenção. Os Navarro da América do Norte demonstraram para zoologistas a capacidade de nomear e classificar as espécies de mais de 700 insetos, comentando seus sons, comportamentos e habitats. Os Hanunó das Filipinas são capazes de detalhar as propriedades de mais de 1.625 plantas diferentes. E os Matsés, que vivem na fronteira do Brasil com o Peru, recentemente ditaram de memória o que virou uma enciclopédia de 500 páginas sobre medicina tradicional. No livro Código de Memória, a autora Lynne Kelly conta que ficou incrédula durante a sua pesquisa de doutorado ao descobrir a quantidade de informações que tribos australianas não letradas detêm sobre comportamento de animais, propriedades de plantas, ritmos migratórios e os mínimos detalhes sobre quilômetros de terreno em que vivem. Ela ficou tão intrigada que acabou mudando o objeto de pesquisa do seu doutorado para desvendar esse paradoxo. A sua conclusão foi que todas as culturas caçadoras e coletoras que ela investigou haviam desenvolvido algum tipo de técnica da memória que essencialmente se assemelham muito a técnicas dos oradores gregos. Ou seja, todas elas possuíam algum tipo de palácio da memória. O antropologista Keith Besso descreve como os povos nativos da América do Norte conectavam cada marco das suas trilhas com momentos importantes do passado. Um memorizador experiente, então, ao revisitar cada uma das trilhas, consegue recordar longas histórias que guardam informações práticas super importantes para a sobrevivência da tribo. E várias outras tribos no mundo desenvolveram essa mesma prática de associar informações a marcos do terreno. Mas algumas outras tinham palácios ainda mais interessantes. Os Borong da Austrália, por exemplo, associam histórias ao céu estrelado. Cada estrela representava um locus diferente, enquanto as constelações ditavam a ordem entre essas histórias. Já os Bambudiê do antigo reino de Luba preferiam criar os seus próprios palácios. Colando conchas, pedras e outros objetos sobre uma tábua de madeira, eles obtêm um palácio portátil que eles chamam de Lukasa. Uma informação diferente, então, seria associada a cada item colado na tábua e depois o memorizador usa a aparência, posição e textura do item como uma pista para recuperar a informação desejada. Outra coisa que todas essas culturas têm em comum é que todas essas histórias guardadas nos seus palácios da memória são povoadas por personagens dramáticos, estranhos e temperamentais. Todas elas parecem ter chegado independentemente nas mesmas regras de memorização sugeridas pelo AD Erenium. Mas o que é que explica esse interesse tão profundo dessas tribos pela memória? Sobreviver em contato tão próximo com a natureza é uma tarefa que requer muito conhecimento. Quais plantas são comestíveis? Quais insetos são perigosos? Quais plantas são venenosas? O ciclo migratório dos animais e etc. Uma tribo que lembra que os seus antepassados sobreviveram a uma seca comendo as plantas de um certo arbusto vermelho tem uma chance maior de sobreviver à próxima seca. Enquanto a que não lembra pode desaparecer por completo. É por isso que alguns estudiosos especulam que num passado distante da humanidade, talvez os palácios da memória tenham sido uma ferramenta de sobrevivência tão importante quanto o fogo.
Boa noite, senhores. Chegamos ao final do desafio. Vocês vão ter que falar os 3 baralhos na ordem. Caso vocês errem, eu vou contar um erro. Os erros são fator de desempate, então. Perfeito, exatamente. Salva de palmas aqui para os competidores. Vamos começar com você. Pode abrir o primeiro, que eu estou preparado. Muito forte o que vai acontecer agora. Já tá pronto? Já tô pronto. Será que a gente pode usar todas essas formas diferentes de praticar a arte da memória no nosso dia a dia? Bom, um dos meus exemplos preferidos de como fazer isso vem de um outro livro da autora Lynne Kelly que a gente mencionou aqui. Inspirada nas tribos nômades que associam histórias a longas extensões de terreno, ela decidiu associar a história da humanidade às ruas do bairro em que ela vive. Cada rua, viela ou praça se tornou um palácio da memória gigante. E caminhando por essas ruas, então, ela se lembraria de Confúcio olhando para uma casa e de Sócrates corrompendo a juventude ateniense olhando para outra. Uma ideia diferente seria associar de forma mais consciente memórias a objetos de decoração das nossas casas. Uma única estante pode virar um palácio da memória em miniatura que mora dentro de um palácio da memória maior que é a sua casa. E aí, já tá pensando em como criar o seu próprio sistema de memória? Muito forte o que vai acontecer agora. Já tá pronto? Já tô pronto. Dama de paus. Valete de paus. 8 de paus. Rei de ouros. 5 de espadas. 7 de paus. Dama de ouros. 10 de ouros. E a última é 2 de copas. Eu tô suando também. Eu tô em choque, eu tô tremendo. Você vai descobrir que não dá pra você repassar nada enquanto eu estou falando a cartas aleatórias do seu lado. Você não vai conseguir revisar nada na sua mente. Eu vou só descansar minha mente. Falando em usos realmente práticos, eu tô indo falar com meu amigo Arthur Jode, que é médico e tá usando técnicas de memória pra lembrar de coisas que ele realmente precisa saber no dia a dia da profissão dele. Então, eu não uso nenhuma técnica específica. Eu vi muito o YouTube e eu fui aplicando algumas coisas que faziam sentido pra mim. Então, uma delas mais ajudou principalmente para números é o Major System. Cada número representa uma consoante e você forma uma palavra, pode representar mais de um número. Por exemplo, a palavra sapo. O som de S, sa, e o P de pô. Então pode representar 2 números, então 2 dígitos. Então SP seria nesse sistema 0,9. Então se eu precisar decorar algum número, alguma miligrama de alguma medicação, laboratorial de algum exame, eu posso imaginar essa imagem que representa isso. Ou múltiplas imagens que juntas formam um número maior. Para decorar, por exemplo, os níveis espinhais. Cada nível sai uma raiz que é responsável por certos movimentos. Tem zilhões, né? Porque temos diversas vértebras. Por exemplo, C4. 4 pelo Major System é R. Então eu imaginava, sei lá, eu falei, vou fazer todos os animais, por exemplo, para seguir uma lógica. Então eu imagino, sei lá, o primeiro animal que eu lembro com rato. Eu imagino eu segurando 2 ratos e fazendo um movimento. Então C4, que é da C de cervical e 4, é responsável por fazer a elevação do ombro. Então eu consigo decorar vários níveis, criando uma imagem para cada simples. Em poucos minutos, assim que eu montava, eu já tinha decorado, eu decorei até agora, para sempre. Uma coisa que, estudando várias vezes, eu tinha que reestudar e mesmo assim não decorava, chegava na hora da prova e esquecia. Aí outro exemplo, por exemplo, que eu tentei aplicar especificamente o palácio mental. Peguei um fluxograma de, por exemplo, uma gestante que tem sífilis. E dependendo de cada passo do fluxograma, ele vai bifurcando e tem outras opções, vai definir o tratamento final. É muito complicado decorar. Estudar, você precisa ficar trocentas vezes redesenhando, refazendo. Então eu criei uma imagem, cada segmento, por exemplo, é uma parte da minha casa, então se acontecer tal coisa ou tal coisa, eu vou para outro cômodo. Por exemplo, esses exames que tem algum desses que está alterado, eu vou para o lado esquerdo da minha sala. Ele não está alterado, eu vou para o lado direito da minha sala. Então eu tenho exatamente o fluxograma inteiro na minha casa. Uma parte do fluxograma eu tenho que avaliar 4 exames. Aí eu pego
imagens que representam isso. Então, hemograma, o que representa hemograma? Imagina uma poça de sangue. O líquor, imagina uma jarra de vidro com água e um cérebro dentro. Uma imagem bem marcante. Eu sei exatamente todos os exames que você precisa pedir só com essas imagens. Então, uma coisa que eu demorei muito tempo para decorar, eu criando uma vez, você se esforça muito, né, para criar essa história, as imagens. Mas assim que você cria, tá fixo, já tá fixo na sua cabeça. Você não precisa nem revisar tanto, a imagem fica muito mais sólida. O mais importante na hora de aplicar esses princípios de alguma forma nova é perceber que todos os exemplos que nós vimos até agora seguem os mesmos 2 princípios fundamentais. O primeiro princípio é pré-estabelecer alguma estrutura para a informação, algo que dê uma ordem, uma relação fixa entre o que precisa ser lembrado. Essa estrutura pode ser um caminho dentro de uma casa, as conchas em uma lucaça, as pedras de um colar, as constelações em uma noite estrelada ou até os versos de uma música. A segunda é codificar aquilo que de fato você quer lembrar de alguma forma que seja especialmente memorável para a natureza humana. Imagens vívidas, personagens dramáticos, ações marcantes. Inclusive, talvez a justificativa do porquê esses princípios são tão efetivos possa ser encontrada nos fatos mais básicos da nossa fisiologia. No livro A Neurociência Cognitiva da Memória, o professor Eichenbaum argumenta que uma das descobertas mais importantes do último século de pesquisa foi a de que uma memória nova não mora em um neurônio em particular do encéfalo, mas sim em um padrão de comunicação entre neurônios. E faz parte desse padrão de conexão o contexto em que essa memória foi formada. Cheiros, sons, lugares, pessoas, outras memórias similares, todas essas coisas acabam de alguma forma se conectando para formar a nova memória. Então, simplificando um pouquinho, o ato de recordar uma memória envolve reativar esse padrão. Mas o que isso tem a ver com os princípios que eu acabei de falar? Bom, no caso de uma memória guardada em um palácio da memória, o locus, ou seja, o lugar em que ela foi colocada, agora faz parte do contexto dessa memória. E por conta disso, serve como uma pista para esse padrão que precisa ser recuperado. Em outras palavras, o seu palácio da memória é uma espécie de coleção de atalhos portáteis para as memórias que você realmente quer lembrar. Além disso, o ato de representar memórias por imagens marcantes tem a função de deixar o contexto dessas memórias mais robusto. Como nós vimos antes, uma das marcas mais impressionantes dos competidores de memória é a comunicação mais acentuada entre diferentes áreas do encéfalo durante a memorização. Olha só, isso está muito longe de ser a história toda de como a memória humana funciona, mas já nos dá uma ideia de como usar esses princípios que eu falei sobre para formar memórias mais duradouras. Mesmo que a gente não tenha tempo de imaginar palácios da memória super elaborados, esses 2 princípios podem ser usados para praticar, de pequenas formas, a arte da memória durante os nossos estudos, trabalhos e vidas. Nossa, eu tô muito nervoso, velho. Juro mesmo. Lembrando que esse desafio tá valendo, né? 5 mil reais. Vai, simbora, vai. Pode ir. Posso começar? Pode. Oito de ouros. Rei de copas. Dama de paus. Ás de espada. 8 de espada. 6. Cinco de copas. 3 de espada. E 5 de paus. 3 de copas. E aí, conta esse erro? 6. 5 de copas. Não. Acho que só se for a carta inteira. Eu tava esperando você terminar de... 6 ali. Você não errou, você não falou naipe. Foi impressionante.
Além desses princípios que o Adrian falou sobre, existem outras técnicas de memorização que foram muito bem estudadas cientificamente e que vale a pena você conhecer. Por isso a gente conversou com o Guilherme Silveira da Alura para entender um pouco melhor sobre isso. A primeira técnica é a recordação ativa, que é a prática de tentar relembrar ativamente de uma informação que aprendemos sem o auxílio de consulta. Então essa prática, né, da gente ativamente tentar relembrar certas coisas é algo super valioso, né? Se eu nunca mais usar aquela informação de uma forma ativa, eu falo, preciso daquilo, a informação vai morrer no meu cérebro. Quando fazer essa recordação também é algo importante. Lembra mais cedo que a gente viu sobre a curva do esquecimento do Ebbinghaus? Uma das melhores formas de combater o esquecimento prometido pela curva é praticar a recordação ativa bem no momento em que essa informação está prestes a ser esquecida. Essa técnica se chama repetição espaçada. Então é importante a gente espaçar essa nossa prática de relembrar aquilo que a gente está aprendendo. Não precisa ser uma informação fixa, né? Mas é métodos, processos, informações, tudo que a gente quiser recordar de alguma forma, né? Padrões, como pensar, como refletir, etc. Então a gente espaçar isso de forma ativa, se exercitar. Não adianta fazer isso tudo no intervalo de um dia. Isso não vai ficar pela minha vida. Pode ser que fique por algumas horas, pode ser que fique por algum tempo, mas não vai ficar para minha vida. O resultado é que a informação vai ser esquecida cada vez mais devagar para cada recordação ativa no momento certo. Então, para a gente ter o hábito da repetição espaçada e conseguir esse espaço, né, para poder estudar e praticar, é muito importante a gente colocar isso na nossa agenda. Não é à toa que os cursinhos de línguas é de terça e quinta, é das 5 às 7. Tem hora, tem lugar, tem um compromisso, você tem que estar lá. Esse hábito de colocar no calendário nosso e separar esse tempo para a prática daquilo que a gente realmente quer aprender e levar para a nossa vida, né? Não é aquele aprendizado imediato, é para levar para a vida. Eu quero levar isso para a vida, eu vou precisar me comprometer. So, in what ways memory techniques changed your life? Memory techniques have changed my life completely. For one, because it's now my business. So there's that, changed my life career-wise. But it also really made me appreciate my mind and made me more in tune with myself and how I think and how I process information. And with that comes an air of almost confidence when you go out in the world. You know, you interact with people who have conversations, they share information, you process information. Kind of a side effect of training my memory is that I feel very confident that I can retain information that is flying at me. Because before, when I didn't really think I had a good memory, it would cause me to shy away from certain situations in life because I'd be nervous that I'd have a brain lapse or I'd forget something. Not so much anymore. Vamos ao segundo baralho. 9 de espadas. 6 de espada. 5 de ouros. 2 de espadas. 9 de ouros. Rei de copas. Dama de copas. Dama de copas. 6 de espadas. 7 de copas. Rei de paus. 10 de paus. Rei de paus. E o último é o 9 de copas. 7 de ouros. Vamos pro desempate? Agora que a gente sabe sobre a técnica de memória mais poderosa de todas, será que deveria ser o nosso objetivo memorizar cada momento de nossas vidas e acabar com o esquecimento de uma vez por todas? Para responder essa pergunta, vamos explorar um dos únicos registros que nós temos em estudos científicos do que é popularmente chamado de memória fotográfica. Alguém que nunca se esquece de nada. Um dia, notando que um dos seus jornalistas nunca tomava nota durante as reuniões, um editor de um jornal de Moscou resolveu repreender a sua falta de dedicação. E o jornalista então ficou perplexo. Por que alguém precisaria tomar notas sobre algo? Esse jornalista, que hoje é conhecido na literatura científica como paciente S, pouco entendia sobre o que era o esquecimento, tendo uma memória aparentemente perfeita e inclusive achando que todas as outras pessoas na volta dele também eram assim. O neuropsicólogo Alexander Luria que descobriu sobre o S por acaso e acabou estudando a sua supermemória humana por décadas. Luria conta que o S conseguia lembrar todas as conversas que os dois tiveram em seus mínimos detalhes, mesmo as que haviam acontecido mais de 10
10 anos atrás. Mas ao contrário do que esperaríamos, S não acabou trabalhando na NASA ou na Roscosmos por causa dos seus poderes incríveis de memorização. Ao invés disso, ele teve diversos problemas durante a sua vida. No conto Funes, o Memorioso, o autor Jorge Luiz Borges conta a história de um homem muito parecido com S. Após um acidente que o deixou paralítico, o personagem Funes ganhou a capacidade de lembrar de todos os detalhes de tudo o que vivia. Em contrapartida, por lembrar de cada pequeno detalhe das coisas com perfeição, Funes não conseguia generalizar seu pensamento. Era estranho para ele que existisse uma palavra como cachorro que pudesse ser usada para animais que individualmente eram tão diferentes entre si. Até mesmo um cachorro para ele, sendo visto de frente e de lado, eram animais completamente diferentes. Ao final do conto, o narrador conclui que essa memória que Funes tinha para os pequenos detalhes o impedia de propriamente pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, é abstrair. Assim como o personagem de Borges, a memória extremamente detalhista do paciente S às vezes o impedia de compreender alegorias, metáforas e o significado de palavras que fugissem dos significados literais. S tinha uma memória tão detalhada do passado que era difícil notar as generalidades do presente. Claro que a gente poderia se inspirar em S e usar palácios da memória para decorar livros inteiros e lembrar de todos os detalhes dos nossos dias, assim como certos personagens históricos tentaram fazer também. Mas eu acho que esse não é o melhor uso da arte da memória. Em vez de tentar erradicar o esquecimento, nós podemos usar a arte da memória para viver aquilo que é importante ser lembrado. Ao criarmos uma imagem vívida que representa uma memória e depois tendo que pensar em como que essa informação se encaixa em uma estrutura maior para colocá-la em um palácio da memória, estamos naturalmente nos tornando mais íntimos com esse conhecimento que tentamos lembrar. Se ao usarmos direito, a arte da memória não é um instrumento de decorar informações sem vida. Em vez disso, ela é uma forma de internalizar aquilo que queremos entender profundamente. Vermelho? Esse É o único, né? é o único que falta. 2 de paus. 10 de paus, valete de espadas, as de ouros, rei de ouros, 9 de espadas, 3 de paus, 7 de espadas, 6 de espadas, dama de copas, rei de paus, as de espadas, valete de paus, 4 de espadas, 5 de ouros, valete de ouros, e a última é 5 de paus. Relembrar os competidores que em caso de empate vai ser resolvido Na mão. Silêncio no estúdio, talvez seja um empate. Silêncio! Quando quiser. Sete de paus, 3 de ouros, 5 de ouros, 8 de espada, ás de espada, 3 de paus, valete de ouro, 10 de copas, 4 de copas, 2 de copas, ás de copas, 5 de espada, 4 de espada, 8 de ouros. Cinco de copas. Cara, e agora? 2 respondem nos comentários. A gente combinou que quem perdesse ia ter que responder todos os comentários do vídeo. Eu acho que agora a gente tem que desempatar com o Lucas embaralhando e vocês adivinham. Aí a gente já passa para premonição, que é um pouco mais, é uma outra técnica. Parabéns.